Esse áudio, eu gostaria que você, para entendê-lo, escutasse até o fim. Por quê? Tem coisas que eu vou falar aqui no início e no meio que vai parecer estranho a você. Só que quando você ouvir o áudio todo, você entenderá o porquê. Bem, pessoal do canal Cláudio Gouveia, eu quero bater um papo com vocês. Na verdade, não é nenhum vídeo assim específico, mas comecei a fazer um vídeo a respeito de Apocalipse. Eu não tenho a Bíblia, né? Toda essa Bíblia que nós temos, todos esses livros juntos, a biblioteca, como sendo uma coisa que foi feito em um mesmo momento por Deus e que Deus usou alguém ali específico e montou todas essas Bíblias e colocou essa variedade de livros dentro dessa única capa. Eu não vejo dessa forma. Não tenho preocupação se você que está aí do outro lado ou outras pessoas acreditem assim. Não vou ficar contra vocês, porque cada pessoa deve convergir para aquilo que acredita. Pelo meu conceito, isso obviamente tirado dos ensinamentos puros do Messias que se encontra dentro dessa biblioteca enorme. A Bíblia é um ajuntamento de livros, né? Os conceitos que o Messias deixou bem claro e é de fácil compreensão para quem é sincero e quer chegar a esse conceito, chegar ao conceito verdadeiro. Para se chegar a esse conceito, como que eu digo? Não adianta você querer se utilizar de técnicas teológicas. Se você se utilizar de técnicas teológicas para chegar a certos conceitos de salvação, você jamais chegará. Por quê? Se você for usar a Bíblia e a história que deixaram disponível para você fazer teologia ou chegar à teologia, chegar ao conhecimento de Deus, teologia na verdade é estudo de Deus, estudo sobre Deus. Se você estudar pelos meios que aí estão, você jamais chegará através desses ensinos e através desses livros que aí estão disponíveis. Isso se você for guiado por essas histórias, pelas pessoas que disponibilizam esse material. Por que você não chegará à verdade? Porque os homens e o espírito do mundo, eles deturparam e esconderam essa verdade, porque eles não querem que você chegue ao pleno conhecimento e fiquem livre do aprisionamento que aí está. Ontem eu estava observando o grupo e vi, acho que hoje pela manhã, o Emilson postou uma frase lá muito verdadeira, extremamente verdadeira, né? Aquele que detém o passado, deixa eu ver como foi que ele escreveu aqui. Alô? Aonde o Emilson escreve o seguinte: quem controla o passado, esse controla o futuro. Quem controla o presente, esse controla o passado. Então, isso é uma verdade extrema, né? Quando esses caras escondem a verdade, eles escondem com o objetivo de controle, né? Porque as pessoas que não conhecem de fato a fundo as coisas, elas ficam
como que eu posso expressar? Que palavra eu posso utilizar? Elas ficam na dependência, não têm autoridade, depende de outras pessoas para saberem a verdade. E elas não tendo conhecimento de fato do que aconteceu, elas ficam no poder da outra pessoa que conhece, que tem esse conhecimento, mesmo que esse conhecimento não seja verdadeiro, né? Como é o caso de muitas coisas que aí estão na Bíblia, né? E eles se valem disso aí, as sociedades secretas que têm o poder e controlam muitas informações, elas têm esse monopólio e por isso que eles conseguem angariar grandes líderes cristãos e evangélicos, até mesmo porque o conhecimento deles ficam fragilizados. Eu quero, nesse momento, trazer para vocês algo muito forte, porque existe uma verdade que o Messias falou, disse e executou. A verdade é que ele, sabendo de que os homens maus eles controlariam as pessoas por causa desse conhecimento que elas não têm, ele fez algo extremamente poderoso e que as pessoas deveriam se apegar mais a esse ensinamento dele e elas não se apegam. E ao longo de sua vida, elas dependem de um pastor, elas dependem de uma informação daqui e dali, ao invés de ela mesma ir em busca desse conhecimento. Tendo o básico, que é essa Bíblia interpolada que aí está, cheia de alterações, mesmo nela, nesse terreno pobre, temos coisas extremamente ricas ali para quem realmente consegue aproveitar desse conhecimento. E que porque tem que se ter uma qualidade dentro de si chamada Espírito da Verdade. O Messias, ele nos deixou o Espírito da Verdade. Então, esse Espírito da Verdade, ele é um triunfo absoluto do Messias. Isso nos fortalece, isso nos deixa independentes. Então, nós podemos nos tornar autossuficientes, né? O Espírito da Verdade nos torna autossuficientes, né? Autônomos na questão de buscar a verdade do Espírito, a verdade de todas as coisas. E não devemos exaltar pessoas acima, né, daquilo que realmente são. Porque, não, fulano detém o conhecimento, Beltrano detém o conhecimento. Quando você perceber que alguém quer ter o monopólio, né, do conhecimento e da verdade, quer exercer poder sobre a sua vida, por causa que detém certos conhecimentos, quero deixar claro para você que se você consultar o Espírito da Verdade que o Messias deixou para nós, ele te guiará a toda a verdade. Obviamente, essa verdade não vai estar 100% em mim, essa verdade não vai estar 100% no seu pastor, essa verdade não vai estar 100% na Bíblia, essa verdade não vai estar 100% em nenhuma das histórias ou pessoas que estão aí no mundo. Porque a verdade que Cristo deixou e que Ele falou, ela está de forma distribuída em muitas partes do mundo e em muitos livros, mas a sua busca, né, com a ajuda do Espírito, ele fará chegar até você o conhecimento necessário para que você seja salvo. Salvo do quê e de quem? Salvo desse sistema de morte, esse sistema que você
depende de alimento para viver, depende de água para beber, que se você não o fizer, você morre. Isso é uma coisa óbvia, até demais, né? Parece uma coisa maluca que eu estou falando, mas não é. Por que não é? Porque o Mestre, o Messias, disse que aquele que beber da água que lhe der, jamais voltará a ter sede. E aquele que comer do pão que ele der, jamais voltará a ter fome. Veja que isso, a fome e a sede, te faz escravo de alguém para fornecer a você o alimento. Isso desde que você nasce. Veja que o que está escrito na Bíblia, em Malaquias 3:10, que não deveria fazer parte dos nossos ensinamentos bíblicos aqui do Brasil, porque isso já foi, né? Isso foi direcionado aos levitas, né? Umas das tribos de Israel, que eram os sacerdotes lá, e essa regra, essa lei foi dada a eles e não a nós. Mas veja que lá está uma condição que leva eles a ficarem presos a esse que detém o monopólio do alimento. Veja o que ele diz. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor, e fazei prova de mim, se não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Quer dizer, já surgiu ali no próprio 10 mandamentos, ali nesse mandamento de Malaquias, uma condição para que as pessoas, por causa da fome e da necessidade, ficasse presa a esse Deus que tem poder sobre elas de guiá-las por causa da fome e das necessidades que elas têm. Então veja que a criação aqui e a vida nesse sistema, ela já é, como é que chama? Uma coisa feita para te controlar, para deixar você dependente. Nós, hoje no mundo, nós dependemos de alimentar-se. E veja uma coisa mais terrível. É possível uma pessoa sobreviver sem a dita vitaminas, as proteínas. Isso é o mais terrível, porque as pessoas precisam de proteínas. As pessoas tiram essas proteínas de plantas e de carnes, e ambas são necessárias. Ou seja, se você tira de plantas, plantas também têm vida. Se você tira dos animais, animais também têm vidas. Né? Se você tira dos insetos, insetos também têm vida. Ou seja, para sobreviver nesse sistema, você necessita de tirar a vida para você ficar vivo. E uma hora você também se tornará alimento desses outros seres, né? Se tornará alimentos para vermes e automaticamente dos vegetais, ou seja, ali nasce uma árvore, uma planta, e o seu corpo, que foi composto aí pelos minérios, pelos alimentos, né, que você viveu a sua vida inteira comendo eles, você agora vai se tornar também alimento para esse. Então é um sistema como Ouroboros. Então é um sistema Ouroboros, onde a cobra come a própria cauda, né? Mais ou menos assim. Isso usando uma alusão. Então, quando você olha para isso com um olhar mais crítico,
você percebe-se, você vai perceber que nós vivemos num sistema de sofrimento, onde um tem que sofrer para o outro sobreviver. E isso não é só nós humanos. Na natureza, os predadores comem a presa, né? E isso, quando eu falo só em áudio, pode ser que você não entenda direito, mas se você parar para assistir um filme da National Geographic ou Animal Planet, você vai perceber que os leões, as leoas, as hienas, os predadores mais fortes, eles pegam aquelas presas, né? Muitas vezes são filhotes que vão para as garras, para os dentes dos leões, das hienas e etc. Então, foi criado sim um mundo feio, um mundo ruim, que nós não deveríamos estar aqui, segundo a missão do inominável, do Cristo, o Senhor Jesus, né? Muitos conhecem como Senhor Jesus, e quando você não fala Senhor Jesus, a pessoa pensa que você não tem o Espírito de Deus, né? Que são palavras, são falas que surgem lá e as pessoas acabam acreditando, né? Não olhando para os fatos, não observando os fatos, não tendo uma vivência, elas se deixam levar por palavras, simplesmente. Então, quando nós nos detemos à realidade da coisa, percebemos que essas historinhas contadas diariamente dentro de templos e de igrejas, elas se tornam uma prisão também. Por que elas se tornam também uma prisão? Porque quando você sai de casa com um pequeno problema, chega lá na igreja, o pastor prega e aquela historinha fala com você. Aí muitos dizem, não, Deus falou comigo e tal. E isso consola você, isso te traz esperança, isso te conforta, né? E muitos dizem, não, Deus está atuando nessa determinada igreja, Deus falou comigo, realmente houve essa profecia e Deus falou comigo através dessa profecia. Não tem como não ser o Deus, o Pai que esteja falando, então analisemos que o Espírito da Verdade, ele fala com aqueles que têm o Espírito da Verdade. Ele nos guia a toda a verdade para a justiça. Se o Pai está falando em uma igreja, está orientando a igreja a caminhar em justiça, porque o Pai é justiça, não surgiu ninguém até os dias de hoje para guiar essa igreja da forma que o Pai quer que a igreja seja guiada, através das profecias sinceras, para levar as pessoas para um patamar de justiça verdadeira. E se a sabedoria de Deus, se Deus consegue falar com o homem aqui, o Espírito de Deus consegue falar com o homem aqui, por que essas pessoas não têm praticado todo santo dia, todos os dias, a justiça dele? Porque dentro das denominações, dentro das igrejas, os pastores e grandes líderes que dizem ser usados por Deus, eles se utilizam da fragilidade das outras pessoas? Por que dentro dessas igrejas que há revelações, a mulher trai o marido e vice-versa? Essas igrejas que Deus está lá falando, revelando e mostrando um monte de coisa, por que essas pessoas, esses homens, traem essas mulheres ali dentro da igreja onde tem revelações? Esse espírito que lá está, não está dando conta de educar essas pessoas que dizem ter o Espírito de Deus? Então, é um assunto extremamente sério esse, porque as pessoas estão lá, estão dando dízimo, ofertas, e se cria ali
um sistema, né? Como se fosse um confessionário, ou se não uma ONG, onde as pessoas se reúnem para fazerem psicologia em grupo, né? Onde elas vão ali para ouvirem aquilo que vai fortalecer elas. Então, de uma certa forma, as pessoas que estão sempre fugindo para buscar um conforto na igreja, elas não estão indo para algo realmente libertador, que façam elas capazes de amar o seu próximo como a si mesmo, que façam elas capazes de compreender tudo aquilo que está em sua volta. Sistemas que deixam as pessoas mais dementes do que se elas estivessem na ativa espiritual, cuidando das vidas. É um sistema onde se ensina a semana toda uma certa dependência, passa-se para as pessoas ali presentes, que estão sentadas naquela cadeira no banco, que elas são dependentes de toda semana e todos os dias estarem lá para ouvirem uma palavra que as conforte. Elas na maioria dos casos, quase sempre não se tornam líderes, discípulos que levem a verdade adiante. Mas elas estão sempre buscando algo, elas estão sempre necessitadas. Nunca se torna uma fonte, mas se torna sempre um nércio, um necessitado. Então, até que ponto as denominações, as igrejas, não vou generalizar, porque eu sei que tem denominações e tem igrejas que são sérias, que fazem um trabalho sério, porque tem pessoas sinceras. Mas não é o sistema que está funcionando. Na verdade, a sinceridade colocada em prática daquele indivíduo, daquele pastor ali, que funciona. E muitos dizem, não, minha igreja é uma bênção. Não é a igreja que é uma bênção. É alguém que se tornou sincero e está lá atuando com esse espírito de sinceridade. Então, quem faz a diferença em qualquer lugar, seja aqui no YouTube, seja numa igreja, seja qual for o segmento, seja na política, seja em qualquer área, é o indivíduo. É você individualmente. Por isso que o triunfo de Cristo, ele foi absoluto sobre o enganador, sobre o Deus do mundo. O Deus desse mundo, ele cega o entendimento dos homens, para que eles não enxerguem a verdade, essa verdade que estou tentando passar para vocês, que é o Espírito da verdade, que ele deixou para quem é sincero o suficiente receber desse Espírito. Agora, uma outra coisa que eu quero deixar muito claro. Tá chegando mensagem aqui, não liguem. Uma outra coisa que eu quero deixar muito claro. Existe o joio e o trigo, aquela parábola é fantástica. Então, o joio, ele vai sempre dar o fruto que é de sua natureza. E o trigo dará também o fruto que é da sua natureza. Uma certa vez o Messias disse o seguinte. O Messias disse, para os fariseus, os escribas que lá estavam, disse para eles o seguinte: sabe por que vocês não entendem o que falo? Sabe por que vocês não compreendem o que digo? E vocês procuram e têm o intento de matar a mim, que vos falo o amor e o certo e a verdade? Vocês fazem isso por causa do vosso pai. Ou seja, o que o Messias estava dizendo com isso? Ele estava dizendo da natureza deles, que os frutos que eles iam produzir ali era exatamente
da natureza deles, que no caso seria o pai deles, que Jesus em seguida diz: o vosso pai é o diabo, ele diz. Se espera de quem tem o Espírito do Pai, né? De quem tem o Espírito, porque Deus é Espírito, né? E importa que os seus o reconheça, né? Em Espírito, como ele é Espírito. E os frutos do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio e assim sucessivamente. Não o espírito destrutivo. Não o espírito destrutivo. Obviamente, quem tem o Espírito do Pai nesse mundo está em desvantagem. Por quê? Quem tem o Espírito do Pai, não sendo natural daqui, sendo do reino do Pai, está em um mundo estranho, peregrinos aqui. Eles estando peregrinos, eles estão em desvantagem, porque se você é peregrino em um local, significa que nada ali é teu. Você está peregrinando lá. E se você não tem nada ali, aqueles bens presentes têm um dono, têm um proprietário e que não é você. Então, se você é peregrino, as pessoas que são dono daquilo, os filhos herdeiros que ali estão daquelas coisas naturais desse mundo, os herdeiros, eles não querem e não permitirão isso no mundo espiritual, tanto espiritual, mas principalmente espiritual como físico. Esses herdeiros e até o Senhor do mundo não permitirá que um peregrino tenha bens ali presentes, né? Então, se você quiser ter vantagem ali, você tem que fazer a vontade do Senhor daquela terra. E se você fizer a vontade dele, talvez você tenha uma coisa ou outra, tenha alguns bens ali. Se você se declarar filho do Pai sempre eterno, de um reino que não é deste mundo, então você vai ser desfavorecido e automaticamente será perseguido na questão de não te deixar você crescer, desenvolver naquela terra como um peregrino. Então é natural que assim que uma pessoa encontra a verdade de Cristo, ela seja perseguida. Ela realmente tenha aquele desenvolvimento nesse mundo meio que limitado, não é? E a perseguição virá. Os cristãos verdadeiros, temos exemplos e vários exemplos dos verdadeiros cristãos. Eles eram perseguidos por causa da justiça. Quando o mestre, no Monte das Oliveiras, ele está trazendo o Sermão da Montanha. Deixa eu achar aqui o Sermão da Montanha para poder explicar para vocês isso. Então, deixa eu ler aqui o Sermão da Montanha para vocês. Sermão da Montanha diz o seguinte: Lucas capítulo 6, versículo 749. Bíblia Almeida Revista e Corrigida, 2009, ARC. O Sermão da Montanha. E descendo com eles, parou em um lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de Judá, de toda a Judéia. A grande multidão do povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. E, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus, o aion do Pai. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos.
Isso, obviamente, no reino do Pai. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir, obviamente, no reino do Pai. Bem-aventurados sereis bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem, ou seja, por causa de Cristo. Essa tradução não está boa, porque não é Filho do Homem que deveria estar aqui. Por minha causa, ele poderia ter colocado. Folgai nesse dia. Folgai nesse dia significa não fique preso a nada nesse dia, não fiquem chateados. Exultai, né? Alegrai-vos, né? Porque é grande o vosso galardão no aion do Pai inominável, tá? No céu, que está escrito aqui. Pois assim faziam os seus pais aos profetas. Obviamente, aos justos, não deveria estar aqui profetas, né? Amai, mas ai de vós ricos, ai de vós e tal, e aí prossegue um monte de coisa. Essas traduções, eu quero deixar bem claro que são traduções que foram alteradas, mas a base, estou falando aqui para vocês. Vejam só. Nesse mundo, o mestre chama eles de bem-aventurados, por quê? Eles eram desfavorecidos pelo Deus do mundo. O Deus do mundo, ele só favorecia aqueles que o serviam. Ele é injusto, então ele só favorece aquelas pessoas que serviam a ele, né? E quem fizesse o bem, quem era do bem realmente, de fato, aqueles que o Messias estava falando ali, estava desfavorecido, e diz, vocês são humildes de espírito, vocês estão sofrendo aqui por causa da injustiça que aí está, porque o Deus desse mundo, o Deus que aí está administrando, eles não olham para vocês, mas eu estou aqui olhando por vocês e estou dizendo, não fiquei chateados, né? Não fiquei triste quando vos injuriarem, mentindo disserem tudo mal contra vós, vocês que praticam a justiça. E nós daqui para frente que praticamos e procuramos praticar a justiça, que é a igualdade de Cristo, reconhecendo as pessoas por igual, né? Seremos perseguidos quando nós deixarmos de fazer a vontade de Jeová, do Deus do mundo, do Deus do mundo, porque lá, se tiver Jeová, a pessoa interpreta que Jeová é o Pai de Jesus, e não é o que nós detectamos quando observamos os frutos. Para você, né, mudando um pouco aqui de rumo, para você que acha que Jeová é o Pai de Jesus, eu gostaria que você não descartasse aquele ensinamento do Messias, porque é nele que você tem que estar. O Messias tem que ser a sua base. Se você se coloca no Messias, coloca o Messias como tua base, e a partir dele você olha em sua volta tudo absolutamente, então você consegue chegar a algum lugar. Porque você não é levado a todo o vento de doutrina, de ensinamentos. Porque você não vai ser levado por todo o vento de doutrina. Porque você está firmado numa base. Se você deixa o barco à deriva, né, não tendo base, então você vai ser levado de um lado para outro. Para onde a onda puxar, você vai. Então, qual a tua base? Você tem uma base? Pergunto para você. Você tem uma base? A sua base é a Bíblia? Você está errado. Porque a Bíblia, ela contém a verdade. Então, a tua base tem que ser a verdade que está na Bíblia. Ela contém a verdade. Então, a tua base não é a Bíblia, mas a verdade que lá contém. Se você se baseia na verdade do Messias que lá está, você vai identificar dentro da Bíblia aquilo que é certo e que é errado.
Aí eu pergunto para você, é certo matar? É certo usurpar? É certo mentir? Então, se você disse que nada disso que eu falei agora, nem matar, nem roubar, nem mentir, se nada disso é certo, então eu gostaria que você se apoiasse na palavra que o Messias disse: da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. A fonte não pode dar água doce e amarga ao mesmo tempo. E se a água der fonte doce e amarga, essa fonte não é verdadeira, é o que ele quer dizer. Só que está escrito lá: da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. E é óbvio o resto. Então, quando ele fala isso, ele está falando daquelas pessoas e de todas que se apresentaram para nós e que se apresentam para nós, que nos apresenta para nós. Essas pessoas e esses que se dizem Deus, que se dizem o Pai de Cristo ou o Pai da Justiça, como você pode ver em alguém que se diz Deus, que se diz o Pai, praticar assassinato ou praticar injustiça? Pode dar justiça, proceder injustiça? Obviamente não. É óbvio isso. Por isso que o Messias, quando disse que da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, ele está nos dizendo que o Pai, ele é melhor que nós. Ele pratica a justiça. Ele não vai praticar o mal. Não vai sair dele o mal. Então, colocaram no seu subconsciente, e você tem aí em você, faça uma análise você mesmo de você, e veja quantos conceitos você tem que você nem sabe por que os tem. Foi colocado em você de forma subliminar. Ou muitas vezes você nasceu ouvindo aquilo e se apegou a esse conceito sem nem o analisar. E hoje eu quero fazer você refletir a respeito. Por quê? O conceito de certo e de errado que você tem, você geralmente herda dos seus pais e tal. Só que eu gostaria que, se você tem um espírito da verdade, você vai começar a analisar agora. Estou trazendo para você isso. Se você analisar que da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, significa que de Deus ele não pode cometer injustiça. Deus, o Pai, ele não pode matar, ele não pode cometer assassinato. Certo? Ele não pode fazer o que foi feito com Jó. Ele não pode fazer o que foi feito em Números 11, quando o povo lá no deserto pediu peixe e ele enviou um monte de serpente abrasadoras para picar as pessoas. Veja o que o Messias disse a respeito disso. O Messias que veio aqui, que nos ensinou, ele disse a respeito disso o seguinte: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas àqueles que os pedir. Aqueles que os pedirem. Será que você, sendo mau, eu pergunto a você que aí está em casa e ouvindo agora esse áudio, você que está em tua casa, se teu filho te pedir peixe, você vai dar no lugar de peixe serpente para picar seus filhos? Se você disse não, significa que você é melhor do que esse que lá estava no deserto, que o povo pediu peixe e ele se irou contra o povo. Mas espera aí. Se alguém se ira, é porque ele tem uma fonte de ira dentro dele. Outro ponto chave para você compreender, não se compreende essa verdade com teorias bíblicas, teológicas que aí estão. Entende-se pelas práticas da verdade, pela lógica
da verdade. Porque eu vou te falar essa verdade e vai chegar aí um teólogo ou um gritadorzinho absurdo que vai te chamar de louco e de idiota, que é isso que eles têm para oferecer. Eles te chamam de analfabeto e vai gritar com você dizendo que você não sabe absolutamente nada. Então, quando você analisar essa verdade, você vai perceber que ali estava uma pessoa se passando de Deus que não era Deus. Você não pode ser melhor do que aquele que se passa por Deus. Porque se teu senso de justiça do Espírito que está em você, você percebe que está sendo melhor do que aquele que lá estava no deserto, quando o povo pediu peixe e alimento para os seus filhos que choravam. Veja que se você lê, você fica emocionado de ver o sofrimento daquelas crianças presentes naquele deserto, que os seus pais ficavam chorando na porta da tenda para não ver o choro dos filhos de fome, para não observar os filhos secando ali com fome lá no deserto, e o povo clama. E isso parece mal aos olhos de Deus, que está escrito lá. Isso parece mal aos olhos de Deus, o povo clamar, porque seus filhos estão lhe pedindo pão. É assim que você vai olhar para os seus filhos quando eles lhe pedirem pão? Se estiver faltando alimento na tua casa, e teus filhos te pedirem pão porque estão com fome, você vai olhar para os teus filhos com um olhar de ira, sendo que você tem capacidade de alimentá-los? Então, se o Deus que lá estava em Números 11, ele era um Deus que tinha capacidade de abrir o mar vermelho, era um Deus que tinha capacidade de transformar a areia em alimento, e ele não o fez, mas se irou contra aquele povo. O que é que eles queriam? Porque ele queria ver o povo revoltado, chateado e clamar quando estivesse com fome. Ele fez aquilo, ele provocou aquela fome para poder ter a desculpa de matar aquelas pessoas, de enviar serpente para picar aquelas pessoas. Aí eu quero chamar a sua atenção, porque muitos vão chegar, não, você está interpretando mal a Bíblia. Eu estou interpretando mal, ou é você que ainda não parou para utilizar o amor de Cristo e enxergar aquilo que realmente é verdade? Você está cego por causa dos ensinamentos de Moisés? Então leia 2 Coríntios capítulo 3, que talvez a cegueira pare. Se você praticar os ensinamentos de Cristo, essa escama cairá dos seus olhos e você passará a enxergar a verdade. Como pode a pessoa que é boa chegar, a pessoa que se diz Deus, né, como ele se dizia lá, e Moisés também, oferecer algo que não é dele? Né? Eu quero que esse áudio fique longo mesmo, para que o nosso papo vá... papo não, né? Que minhas palavras se tornem um companheiro para você, nesse caso, abrir seus olhos. Né? Por exemplo, eu quero aproveitar o momento para falar mais desse Deus aí do Antigo Testamento, que se diz Deus, que não é o Pai de Cristo, isso eu afirmo, porque o Messias disse: eu só faço aquilo que o Pai me manda, Eu só faço aquilo que o Pai me manda, nada mais. Então, se Jesus disse que só fazia o que o Pai lhe mandava, significa que tudo que Jesus praticou aqui era bom. Ele não praticou nada de ruim. Ele falava muitas coisas, o final de tudo que ele falava e as suas práticas sempre era para o bem comum de todos. Quando ele nos ensina a amar os nossos inimigos e orar por quem nos persegue, ele está sendo absoluto, ele está sendo amoroso, está praticando o amor do Pai, que significa que ele é a representação do Pai aqui na terra.
Então existe um pai que é diferente desse que se dizia Deus no Antigo Testamento. Isso é óbvio, claro, você não enxerga porque alguém está colocando um véu sobre a sua mente e seus olhos para que você não enxergue o Espírito da verdade. Não enxergue a verdade de Cristo pelo Espírito da verdade. É isso que eles estão fazendo com você. Quando você se submete a ensinamentos teológicos que faz com que você aceite que um Deus que manda usurpar, que manda matar e que mata, quando você o recebe como sendo o seu Deus, você está se submetendo a alguém que é pior do que você. Você está buscando com que aquela outra pessoa, que seja uma fonte que é pior do que você, está comandando você. Então, você está se fazendo nada, nulo. Porque se você tem o Espírito do Pai, você não vai cometer aquele tipo de situação. Veja o absurdo desse que se diz o Deus do Antigo Testamento e que se diz Deus no Antigo Testamento. Esse não é o Pai de Cristo, ok? Estou afirmando por causa dos frutos. O mestre disse, só se conhece a árvore pelos seus frutos. Lembre, Deus é Espírito. E os frutos do Espírito é amor, paz, longanimidade e tudo que é de bom. Vamos lá. Esse Deus aí do Antigo Testamento, ele chegou para Abraão e disse, Abraão, sai do meio da tua parentela, né, e vai para uma terra que te mostrarei, uma terra que emana leite e mel. E ele faz a promessa para Abraão. Como ele não cumpriu essa promessa, ele passa essa promessa para Isaque, que é o filho de Abraão. Ele também não cumpre essa promessa com Isaque. Então ele passa essa promessa para Jacó. Aí ele não cumpre também com Jacó. Então o filho de Jacó, né, no caso seria Israel, agora Jacó já não é mais Jacó, mas é Israel. Israel com as suas 12 tribos tem ali os caras que vão receber a promessa. E essa promessa também não se cumpre naquela geração. Vai se cumprir na geração de Calebe. Só que essa promessa, ela é uma promessa tão falha que até eu posso fazer, até você pode fazer. Nós não fazemos porque nós não temos esse espírito de dar o que não é nosso. Como que eu vou prometer para uma pessoa, eu chego para você e digo, fulana, né? Você que está aí sentada aí. Você pode ir ali na frente, na casa do teu vizinho, entra lá, mata aquele povo que lá está e toma posse daquela terra. Porque eu estou te dando isso. Você pode fazer isso também. Foi o que Jeová fez com Israel. Com Calebe ali, a promessa que ele fez para Abraão foi essa. Aquela terra, pessoal, que ele disse que mandava leite e mel, foi uma terra, é a terra, na verdade, de Canaã, o neto de Noé que foi amaldiçoado. Então, o neto foi amaldiçoado e era o mais abençoado, porque a terra que ele tinha manava leite e mel. Dá para entender isso? Então, para que não fique muito grande, já fazem 48 minutos, né? 49 minutos de conversa aqui com vocês, esclarecimento. Quero dizer para vocês refletirem a respeito. Muitas pessoas vão chegar para vocês e vão dizer, você está louco, você está louca. Você indo por aí, você vai sofrer. Eu não posso mentir para você. Vai sofrer. E só entre nessa. Se você sentir que tem o Espírito da verdade em você. Se você sentir que tem o Espírito da verdade em você, então você começa a praticar o Evangelho de Cristo à risca.
e abandone a iniquidade, que é os ensinamentos de Jeová. Os ensinamentos de Jeová, ele é o Deus do mundo. As pessoas se inspiram em Jacó, por exemplo. Jeová escolheu Jacó porque Jacó ele foi mal com o irmão dele desde o começo. E quando ele queria alguma coisa, Jacó ele fazia, como que eu digo, ele usava a barganha, né? A forma de barganha com Deus, né? Veja que esse Deus ele aceita a barganha, né? Não, Deus, se tu fizer isso por mim, né? Eu te dou isso, eu te dou aquilo, né? Desculpa falar, mas se você for em qualquer centro espírita aí consultar um espírito, o espírito vai te pedir algo em favor e ele fará por você. Era mais ou menos assim que funcionava. Só que Cristo, o Filho do Pai sempre eterno, o Filho do Deus do amor, do reino inominável, o reino de luz, o reino pleno, o reino da plenitude, esse daí, ele não quer nada em troca. Quando você chega lá, depois que você sai dessa carne, que nós estamos aqui presos, quando você sai dessa carne, ele vai te dar o de bom e do melhor nesse reino dele, sem te pedir nada em troca. Ele nos ensinou através de seu Filho como se libertar da iniquidade. Quando nós deixamos de praticar a vontade do Deus desse mundo, você está dizendo para o Deus desse mundo que ele não é teu Senhor. Quando você desobedece ao Deus desse mundo, você está dizendo para ele: você não tem autoridade em mim, contra mim. Você não exerce poder sobre mim. Eu me submeto só à vontade de Cristo. Então, quando você pratica a iniquidade, você está deixando com que esse Deus da iniquidade tome poder sobre você e domine você, tanto no mundo físico como no espiritual. Então, que esse áudio aí, que já vai fazer 1 hora mais ou menos, eu sei que vai ter poucos acessos, né? Esse áudio vai ter poucos acessos, mas eu vou colocá-lo porque eu sei que ele pode ajudar as pessoas que quiserem ouvi-lo, né? Sei que vai ter compartilhamentos também, por quê? Porque as pessoas que amam, né, que amam as outras pessoas, que têm o Espírito de Cristo, eles vão compartilhar, porque muitas vezes querem dizer isso para as pessoas e não conseguem dizer porque elas não são ouvidas, essas pessoas não dão ouvidos para elas. Então, aos 53 minutos aqui, eu vou colocar uma imagem, né? Não vou fazer várias imagens, vou deixar só o áudio como se fosse uma rádio, para que as pessoas tenham acesso a isso aqui. Eu quero dizer para vocês aí do meu grupo, eles não eram hereges, que eu vou estar sempre fazendo esses vídeos aqui, vídeos não, na verdade uma espécie de rádio, né, de uma comunicação aí sem vídeo, de áudio, para quando vocês muitos estiverem aí lavando, fazendo alimento, lavando a casa, varrendo a casa, ter acesso, né, a essas verdades. E vou estar sempre fazendo esse tipo de vídeo não, né? Já falei várias vezes, fazendo esse tipo de comunicação com vocês, ok? Um abraço a todos vocês
Inscrevam-se no canal, porque eu vou estar fazendo isso, trazendo esse tipo de verdade, sempre assim. Não vou fazer edição no áudio. Se errei, não vou fazer também edição nos áudios, para facilitar. Por quê? Eu sou muito perfeccionista, então eu faço muitas edições e quero que nessas edições as coisas fiquem perfeitas e acabo colocando muito pouco material no canal. Então eu vou estar colocando esses áudios mais cheios de erros de português, né? E espaços vazios, né? Que eu não costumo fazer e gosto de fazer uma edição perfeita. Então não procurem isso nesses áudios a seguir, porque não acontecerá. Quero sempre estar deixando algo muito mais direto. Inscrevam-se no canal.